Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. O que será que faz a diferença na manutenção de relacionamentos amorosos felizes? Você acha, fora esse auê que tem aí pela internet, que todo mundo comenta, que há alguma tendência de fato de comportamentos e atitudes que ajudam a manter um relacionamento amoroso feliz? Você busca esse relacionamento feliz? Se você gosta desse assunto, esse podcast é para você, ou para alguém que você gosta. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz em ter vocês aqui no meu podcast Pense Comigo com Bia Lobo. Eu sou Maria Beatriz Lobo, sou psicóloga de formação, professora, educadora, consultora de instituições de ensino superior, gestora, filha, esposa, mãe e avó. Eu venho discutir aqui um assunto que muita gente gosta muito, sobre relacionamentos amorosos. E todo mundo busca ter um relacionamento amoroso feliz. E é disso que eu vou falar hoje. Será que existe alguma coisa que ajuda a gente a ter relacionamentos mais felizes? Sinceridade, eu escuto muita coisa pela internet, eu vejo muitas opiniões. Muitas vezes, quando as pessoas celebram anos de casamento, dizendo nos nossos altos e baixos, com tudo isso tem valido a pena, mas talvez a gente pudesse ter mais altos do que baixos. E a gente tem alguns exemplos aí de casamentos bem felizes. Claro, tem algumas tormentas? Tem, mas essencialmente você percebe um casal amorosamente feliz. E a gente vai estudando aqui e ali e vai descobrindo tendências. Eu também vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Porque já tive os dois casos, né? Já fui feliz e infeliz em alguns relacionamentos e sou muito feliz no meu relacionamento atual. Mas eu aprendi com a vida que há alguns comportamentos, alguns hábitos que fazem muita diferença. Só que um relacionamento feliz começa na escolha. Então, se você escolhe bem, a sua chance é muito maior. Tem gente que não tem dedo bom para escolher, não. E tem gente que tem mais perspicácia para observar coisas que no futuro vão se transformar num grande problema. Eu sempre digo, se você conhece alguém e você reconhece nesse alguém um grande defeito com o qual você não consegue conviver, você não casa ou não vá morar junto pensando que você vai mudar essa pessoa. A probabilidade é muito pequena quando é uma coisa muito marcante que essa pessoa mude radicalmente por causa de alguém ou de alguma coisa. E nós mulheres, principalmente, achamos que podemos mudar o mundo, né? E tentamos, como eu tentei, fazer modificações na pessoa que na verdade acabam não frutificando porque não é da natureza dela. Então a escolha é muito importante. E me perguntam muito assim, e para escolher, Beatriz, será que os opostos fazem mais sentido? Ou os similares fazem mais sentido? Porque antigamente tinha até dizia que os opostos se atraem. É verdade. A sensação de completude, de que você tem uma coisa diferente de mim e o que você tem me completa, é atrativo, é atraente, ajuda muitas vezes a unir no começo alguns casais. E algumas diferenças, mesmo durante um relacionamento duradouro, complementam muito a vida das pessoas. Então, às vezes você pega uma mulher mais falante, um homem mais calado, mas que gosta de vê-la falar. Isso é fundamental. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma característica de mais bem-humorada, mais alegre, mais entusiasmada, e uma pessoa um pouco mais fechada, e que cada qual na sua forma de ser admira um ao outro. Isso são diferenças que você assimila. Mas eu posso afirmar para vocês que é mais provável que casais durem mais tempo e sejam mais felizes juntos quando eles partilham coisas em comum. Desde valores morais, né, visões de mundo, critérios de criação de filhos, visão do que é sucesso, do que é ser bem-sucedido, também hábitos. É muito difícil você conviver com uma pessoa que tem um hábito totalmente noturno e você tem um hábito totalmente diurno. Então, vocês gostarem de algumas coisas em comum, gostarem de sair para fazer alguma... Um gosta de sair, o outro gosta de sair menos, mas acompanha pelo menos, né? Então, essas similaridades, essas tendências de sentir a vida igual, de sentir a vida da mesma forma, ajuda muito a manter um relacionamento feliz, porque você encontra na pessoa uma parceria, né, de vida e de compreensão do mundo,
e as chances de ter choque de opiniões, de ter problemas de entendimento diminuem. Então, para começo de conversa, vamos escolher bem. Ah, Beatriz, já escolhi. Na verdade, já estou com ele há X ou com ela há X tempo, né? Eu queria melhorar a qualidade da minha convivência, do meu relacionamento. Então, eu vou sair um pouco do lugar comum, talvez eu até bote o dedo em algumas feridas, mas eu estou aqui para vocês pensarem junto comigo. Talvez isso aqui não sirva para todo mundo. Talvez não sirva para você que está me ouvindo, mas pode servir para alguém que você gosta, sua filha, seu filho, seu amigo, seu irmão, sua irmã. De repente até serve, né? Mas também pode servir para você. Alguma coisa para fazer você pelo menos refletir. Mesmo que você diga assim, ah, eu não quero, ah, eu não concordo, mas talvez o seu parceiro ou parceira pensem como eu estou mostrando. Então vamos pensar juntos. Eu listei aqui algumas coisas. Vou começar pela primeira, que eu acho a mais importante de todas, né? Quando a gente pensa no relacionamento feliz. Eu acredito, né, e essa dica vale para os dois lados, que a primeira e maior questão que sustenta um casamento feliz, ou uma relação estável feliz, é a admiração mútua. Como assim, Beatriz? Ora, não existe amor sem admiração. Pode até existir casamento sem amor e feliz, dentro dos propósitos que cada um dos dois tem, né? Com amor, melhor ainda. Agora, sem admiração, provavelmente não vai para frente. Reparem que todas as vezes que você vê um casal em crise e que você ouve as queixas, você percebe que a admiração acabou, se é que existiu um dia. A admiração, ela é fundamental na manutenção do amor e na manutenção da alegria de estar com a pessoa. Porque admirar alguém com quem você está te faz feliz, te faz sentir orgulhoso e prazeroso da vida que você tem com uma pessoa que você admira. Então, eu colocaria a admiração como um fator importantíssimo para um relacionamento feliz. Busque na outra pessoa o que ela tem de admirável e valorize isso. Eu acho isso interessantíssimo e muito importante. Quando me perguntam o meu segredo de casamento, né, vou fazer quase 30 anos de casado com o Roberto, qual é exatamente o que mais me chama atenção no nosso relacionamento, e eu sei que aqui vai chocar algumas pessoas, porque para alguns isso significa abrir mão de si mesmo, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da priorização. Talvez o fator mais importante, além do amor e da admiração que nós temos um pelo outro, é que um prioriza o outro sempre. Como assim, Beatriz? Sempre? Quando eu penso o que eu vou comer, o que eu vou mandar fazer de almoço, eu penso no que ele gosta. Se eu não gosto, eu também não faço, mas se ele gosta, eu também gosto, eu priorizo aquilo que ele gosta. Vamos sair. Ele me pergunta, onde você quer ir? Eu digo, não, onde é que você quer ir? E acabamos encontrando um lugar em comum que agrade a ambos. E isso em tudo na vida. Ele se preocupa muito de me ver bem e ele prioriza meu bem-estar acima de qualquer outra coisa. E isso tem que ser recíproco. Um dos maiores problemas dos relacionamentos infelizes é a desproporção de priorização que se dá para o seu cônjuge. Às vezes, o homem prioriza demais o trabalho e deixa a casa de lado, né, a família e principalmente o cuidado com a esposa ou a companheira, e o inverso também acontece. A mulher às vezes também se envolve demais no trabalho ou se envolve demais com casa e filhos. E chega o companheiro e ele se sente fora do ninho. Ele se sente como um intruso, porque a sua priorização não está no casamento. Quando eu falava isso para as pessoas falavam assim, mas e seu filho? Digo, meu filho, eu morro por ele. É um amor enorme na minha vida, mas são amores diferentes. E ele sabia que na hora que Roberto chegava, ele estando atendido nas suas necessidades básicas, a minha atenção prioritária era para o meu marido. E ele convivia conosco durante bastante tempo, depois ele ia deitar ou fazer as coisas dele e a gente continuava juntos. Isso acompanhou a infância inteira do Roberto, desde que eu casei, do Thiago, desde que eu casei com o Roberto, quando ele tinha 8 para 9 anos. E isso faz uma diferença enorme. Até na visão do que ele hoje pensa que é uma boa esposa. Companheira, parceira, e que olha tudo que é possível para deixar a pessoa numa situação agradável e feliz. E com reciprocidade. Ele também tem o mesmo comportamento comigo. E até porque, gente, quando os filhos forem embora, quando a gente envelhecer,
né? Os filhos vão fazer as coisas que eles querem, vão cuidar da vida deles, e é com o seu parceiro, com a sua parceira, que você vai continuar. Então, se você não prioriza, depois que eles saem, você voltar a reconectar é muito mais difícil. Claro que tem momentos mais difíceis de dedicação, criança pequena, mudanças grandes no trabalho, mas até isso é conversado e até isso a gente pode priorizar um momento de doença, de necessidade, mas aí os dois farão isso conjuntamente, né? E quando se olharem como parceiros que estão se dedicando a uma situação mais importante naquele momento do que o relacionamento dos dois. Isso tudo faz parte, desde que bem entendido. Agora, priorizar o outro é fundamental. Ah, Beatriz, eu até priorizaria ele se ele priorizasse. Então a gente sempre espera que o outro faça primeiro. Então eu sugiro a você, comece você mesmo. Converse primeiro, diga que esse é um fator importante de felicidade, que você tem pensado muito nisso e que você quer fazer essa priorização e faça você. A tendência de receber de volta é maior. A pessoa percebe claramente que você fez essa opção e que você está tendo esse cuidado, tá? Outra coisa que poucas pessoas comentam, mas que eu acho assim super importante para manter um relacionamento feliz é a inteligência. Ah, Beatriz, eu não sou tão inteligente assim, não sou o suprassumo de cultura. Não é dessa inteligência que eu estou falando. Não é da inteligência intelectual no sentido cultural, no sentido de formação. Não, eu estou falando da inteligência no sentido da capacidade de resolver problema, de saber a hora certa de falar as coisas, da inteligência emocional, sabe? Da capacidade que você tem de saber que certos assuntos não podem ser tratados na frente dos outros, de saber que certas coisas magoam e que eu tenho que evitar ou tomar cuidado de como é que eu vou tratar desse assunto. A inteligência de saber quais são as pessoas com quem vocês se relacionam que podem trazer problemas para o casal e como vocês vão lidar com isso. Isso tudo é muito importante. Isso é inteligência, sim. É usar a cabeça, usar o seu conhecimento, usar a tua experiência para não deixar a coisa desandar porque você perdeu a cabeça sim ou tratou um assunto na hora mais indevida possível. Inteligência é muito importante para manter uma relação feliz. Outro componente muito interessante e que o próprio Roberto nunca deixa eu esquecer. Ele diz que não tem coisa melhor no mundo do que viver com alguém bem-humorado. Ah, é verdade, né? Como é bom você ter alguém que é leve no dia a dia, que você não sabe a hora que você vai chegar, mas você sabe que vai encontrar alguém alegre que vai receber você com alegria, com carinho. Nem sempre com queixa, com reclamação, aquela pessoa que acorda e diz assim, não fale comigo até 10 da manhã. Vamos aprender, né? Para conviver, você não pode dar uma lei dessa, você pode perfeitamente tentar ser um pouquinho mais convivível durante o dia, durante o tempo que você está com o seu parceiro. E tratar as coisas com leveza e com bom humor. Rir juntos, mantenham o casal junto. Acreditem se vocês ou não quiser rir juntos, brincar um com o outro, fazer graça um com o outro, às vezes a graça certa na hora certa faz toda a diferença. E na hora que você está rindo, você poder dizer assim, que coisa boa estar rindo com você. Isso mantém um relacionamento feliz. Esse conjunto de coisas que eu estou falando com vocês. O cuidado. O cuidado com a pessoa. A pessoa perceber que você presta atenção nos detalhes, nas coisas que você gosta, quando você está precisando de ajuda, os dois lados sempre, né? Então, eu vi que a minha mulher chegou atarefada, ela está sozinha na cozinha, eu vou lá dar uma mão. Não existe tarefa de homem e de mulher nessa hora, é quem está precisando de ajuda. Às vezes, seu dia foi mais pesado, a mulher chega e vamos dar uma descansada aqui, eu vou ver o que nós vamos fazer junto, o que eu vou preparar para você descansar, para você se sentir bem. Esse cuidado das menores, o que você está sentindo? Você não está bem, você não está normal, sabe? Cuidado com a roupa dele, com as coisas dela, com as coisas que ela gosta. Cuidados, você sentir que você é cuidado. Isso é muito importante para os dois e a gente deve fazer isso para manter um relacionamento feliz. Outra coisa que eu discuto muito, quando eu me casei a segunda vez, minhas irmãs me chamaram para tomar um café. E perguntaram para mim assim, você não estava preocupada? Porque ela achava que eu estava muito tempo com ele, só com ele, que eu saía pouco sozinha, que eu tinha deixado as minhas amigas e que, e se acontecesse alguma coisa? Isso porque nós temos uma diferença de idade grande, de 23 anos, e
no começo do relacionamento elas se assustaram um pouco. E eu expliquei para elas que eu não tinha prazer de sair sozinha, sabendo que Roberto não estava bem atendido ou não estava ocupado com outra coisa. Não é que eu seja contra ou que eu acho que a pessoa não deva ter seus encontros. Eu saio, eu encontro as minhas amigas, mas eu faço isso em horários, em situações em que eu sei que ou ele pode fazer a mesma coisa que eu, então encontrar alguns amigos, ou está interessado em fazer alguma coisa, ele quer trabalhar, ele quer se concentrar numa coisa que ele quer assistir, mas de qualquer maneira eu sei que naquele momento eu não vou fazer tanta falta. Porque sair sem ele, né, normalmente, não é prazeroso. Então, é muito legal ter atividade juntos. Então, tentar, no máximo possível, fazer coisas que vocês gostem juntos. Ter hobbies juntos. Gostar de dividir momentos, esporte, lazer, hobbies juntos. Porque isso aproxima muito o casal, traz assunto, traz alegria, traz novas companhias, traz convivências que serão importantes na manutenção de um relacionamento feliz. Uma das razões que eu mais escuto de briga de casal é por causa da família de um ou de outro. Então, sentar e discutir como é que vai ser tratada a questão de família. Às vezes, uma pessoa de um dos lados é muito difícil, mas é muito importante para o companheiro ou para a companheira. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente vai tratar com as famílias? Quando elas são prioridade, quando elas não são prioridade. Quando você ajuda a atender a pessoa da família, quando o seu companheiro ou companheira tem que chegar e dizer não. Em primeiro lugar, agora tem outras coisas que nós precisamos fazer. Porque se o casal não cuidar disso, é difícil que pai, mãe, sabe? Cunhado, cunhada, às vezes, irmão, irmã, tenha a mesma noção da necessidade de um casal. Então, respeitar. Eu jamais cheguei na casa do meu filho casado sem perguntar antes se eu podia ir. Eu jamais quis me impor a minha presença, nem para eles, nem para os netos, para que quando a gente esteja junto, seja feliz a ocasião, né? E tento, sempre que possível, né, tenho feito esforço, por causa até da minha personalidade, de não interferir na vida do casal. Então, é muito importante que o casal acerte entre si e que ambos não vão aceitar interferências, né? A gente pode até ouvir um conselho, porque às vezes a gente fala, não porque a gente quer que a pessoa faça, para passar uma experiência, né? Então, chega para minha nora, conta uma coisa, mas não tem expectativa que ela faça exatamente como eu. Eu estou dando uma sugestão, ela pode acatar ou não, pode fazer ou não fazer. Isso tudo é bem-vindo. Agora, se souber ser entendido desta forma, para ser bem entendido assim. Então, como lidar com as questões familiares e saber lidar com elas de uma forma que você não tema que o que você fez vai deixar o seu companheiro com raiva é muito importante. Está aí um critério. Se você for fazer alguma coisa em família ou com amizades, que você sabe que se você contar, provavelmente você vai ter um problema, repense. Porque provavelmente não era a coisa certa a fazer. Ou, se você queria fazer uma certa coisa, você vai ter desavença, mas você acha que é um mal entendimento do seu companheiro ou companheira, faça, mas depois sente e explique o que é que te fez agir dessa forma. Porque é no diálogo que a gente constrói os entendimentos e faz com que as pessoas entendam por que você fez assim. E às vezes você aprende a chegar e dizer, eu achei que era bom, você tem razão, no fundo não era, não vou fazer mais. A gente não acerta o tempo inteiro, mas é a vontade de acertar que faz a diferença. Eu posso não acertar sempre, mas eu tenho que tentar acertar sempre. Vocês sacam a diferença? Então, acho que isso é muito importante. Nunca, isso é uma coisa assim que não tem exceção, na minha opinião. Nunca, jamais, em tempo algum, exponha seu parceiro ou sua parceira em público. Em público é fora da relação de casal, nem na frente de filho. Evite criticar, desautorizar, fazer comentários desairosos, comentários deselegantes sobre a pessoa que está com você. Isso é mortal para um relacionamento feliz. É uma mágoa que a pessoa não esquece nunca. Vou contar uma historinha de uma pessoa da família que um dia, num almoço de família, comentou, né, que as mulheres altas eram bonitas e as mais baixas eram bonitinhas. Durante 30 anos essa pessoa escutou, né, porque a esposa era pequena e a família dela era pequena, ele fazia alguma pergunta
vinha logo a resposta, não, porque eu não sou bonita, eu sou bonitinha. Ah, não sei o que, é o cara do bonitinha, marcou para o resto da vida a relação dessa pessoa com a família. Então, às vezes você faz um comentário que parece engraçadinho, mas não tem graça nenhuma. Apelidos que não são honrosos, falar de características físicas da pessoa, até o apelido, que pode ser amoroso, se ele condiz, então chamar de gordo uma pessoa magra, né? Todo mundo percebe que é um apelido. Agora, chamar uma pessoa, desculpa, vesga de vesga, ou gorda de gorda, né? Ou magrela de magrela o tempo inteiro, você está induzindo a pessoa a ter problemas de autoestima e a deixar que outras pessoas a vejam desta forma e se sintam no direito de pensar e criticá-la da mesma forma. Não faça isso com o seu companheiro, não faça isso com a sua companheira, jamais. Críticas. Você não está satisfeito com como ela se veste? Você não está satisfeito com como ela se comporta? A hora que vocês estiverem sozinhos, aí vocês vão conversar e discutir essas questões. Mas crítica em público, jamais. Isso destrói uma relação, tá? E, para não ficar longo demais, eu vou falar de uma coisa que eu não quero que vocês confundam. Sexo com intimidade. Nunca deixe de ter intimidade com o seu parceiro e a sua parceira. O sexo é uma condição de intimidade, né? Impossível ter sexo sem estar íntimo, né? Numa relação íntima, no momento do sexo você tem intimidade, mas não é dessa intimidade que eu estou falando. Até porque a questão sexual, que eu vou tratar num tema específico do podcast, varia na época, varia nas condições, varia na própria variação do nosso corpo, o conhecimento que a gente tem dos nossos prazeres, tá? Eu quero falar da intimidade. O que é intimidade? É tocar a pessoa em várias condições, em vários momentos, estar perto, se aconchegar, abraçar, beijar. Ai, Beatriz, eu nem beijo, porque se eu beijar, ele já entende que é para ir para a cama. Converse isso. Diga assim, eu queria muito poder te beijar e saber que é só o beijo que eu quero hoje, porque às vezes um beijo bem dado vale mais do que uma noite de amor. Em certos dias, com a cabeça que a gente tá, e nem sempre que você beija uma pessoa, faz um carinho, você tá com segundas intenções. Então fala assim, olha, vamos combinar aqui um sinal para quando for um beijo ou uma coisa mais que leve a outra coisa, você já sabe o que é, mas quando fala assim, ó, vou te dar aquele beijinho, hein, por exemplo, é um beijinho de prazer, de estar perto, de intimidade. Andar junto, de mão dada, braço, mão, né, passada no ombro, na cintura, dependendo de quem olhar um no outro de perto, carinho. Gente, quando a gente perde isso, é tão difícil resgatar. Não percam em nenhuma fase da vida o carinho, esse prazer que passa pelo olho, sabe? Estar perto, de aconchegar, de carinhar. Eu tive algumas experiências em que a pessoa que estava comigo, eu não podia chegar perto dela à noite na cama porque essa pessoa acordava e não dormia mais, então eu devia ter passado uma parede de tijolo, que era mais fácil, né? Eu não me lembro, em 30 anos de casado, uma única vez que eu tenha chegado perto do meu marido que ele não tenha me recebido com carinho, mesmo acordando, sabe? Aconchegado, e ai que delícia, ai que bom que você está aqui, ai que delícia que você é, que graça que você é. Falar disso. A intimidade também ela fala. Falar como você se sente, falar que você ama, que você quer bem, não ter medo de se entregar, porque muitas vezes a gente não é feliz porque a gente não quer ser refém de uma outra pessoa. Mas exatamente é na entrega que você pode buscar felicidade. E a pessoa que tem coragem de fazer isso, se não der certo, tem coragem de refazer a vida. Então não tenha medo. Se você tem reciprocidade na relação, não tenha medo de mostrar que essa pessoa é o que você tem de mais valioso na vida. Eu acho que vale muito a pena, porque no fundo, um relacionamento feliz é quando você fecha a porta da sua casa e você olha e pensa assim, tudo o que me faz mais feliz está aqui dentro. Isso para mim é o resumo do que é uma relação feliz. Você tem tudo dentro da sua própria casa. Fale, dialogue, principalmente se dedique a essa relação e vocês serão felizes enquanto durar, como dizia Vinícius de Moraes. Seja feliz enquanto dure, né? Por quê? Porque a gente nunca sabe quanto tempo vai durar. Nunca se sabe quem vai primeiro, se vai ter algum problema, mas
Eu digo para você que quando você segue e tem essa sensação que eu passei para vocês, a chance de vocês caminharem juntos até muito tempo é muito maior, é muito grande. E você vai se sentir bem acompanhada, você vai se sentir feliz, você vai se sentir completa ou completa. Pense nisso. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria agradecer a presença de vocês, pedir para vocês curtirem, comentarem. Alguma dica a mais para relacionamentos felizes? Que tal? Além de, já falei isso bastante em outros episódios, falei no Beleza Não Põe Mesa, né? Eu falei em vários outros episódios algumas coisas que você podem usar para esse episódio também. Mas você tem alguma coisa para completar? Complete aqui. Comenta no canal. Tem uma história para me contar? Para eu analisar? Manda para mim. Talvez essa análise vire um podcast, não é? E por favor, assine, inscreva no canal e liga o sininho de notificação para quando vier o próximo episódio você ficar sabendo e compartilhe com as pessoas. Vamos criar uma rede de pessoas que gostam de pensar a vida de uma forma bacana, de ajudar uns aos outros a viver melhor, não é verdade? E também entre lá no meu website www.bialobo.com.br e me siga no Instagram. Pense comigo com Bia Lobo, para a gente poder estar mais junto. Lá no meu website tem foto, tem depoimento, tem história e tem todos os outros episódios que estão no ar no meu canal do YouTube, tá bom? Muito obrigada. Tá? Agradeço por vocês estarem comigo e nunca se esqueça, pense comigo, mas decida por você. Até a próxima vez e fiquem bem. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.